Shalom a todos, bem-vindos a mais um programa de perguntas e respostas, e hoje nós vamos tratar um assunto sobre a congregação do Eterno. Shalom a todos, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Como o meu filho falou, vamos falar sobre a congregação do Eterno, sobre a verdadeira Kehilá. Antes eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, que clique aí no botão joinha, compartilhe o nosso vídeo, esse vídeo de hoje, com outras pessoas. Ajude a divulgar o nosso canal, ajude a fazer com que o canal cresça. Para o canal crescer, eu dependo de vocês para me ajudarem, né? Para nos ajudarem aqui. Então, você já se inscreveu, clicou no botãozinho de gostei do vídeo, clique também no sininho que está ao lado do botão inscrever-se. Quando você clica naquele sininho, significa que toda vez que lançarmos um novo estudo, você vai receber em primeira mão e já começa a assistir, ok? O estudo de hoje é a Kehilá do Eterno, a congregação do Criador. Quem é ela? Muitas pessoas dizem que participam, que elas fazem parte da verdadeira congregação. Bom, metade daqueles que me ouvem são cristãos, no qual respeito e tenho amor por vocês. Só que a maioria dos cristãos que estão me ouvindo, não todos, dizem participar da verdadeira congregação do Eterno. Alguns chegam a afirmar que o Eterno esqueceu do povo judeu, do povo israelita, e agora o Eterno substituiu o povo de Israel pela igreja cristã. Nós sabemos que isto é uma inverdade. Por mais de 2000 anos, essa inverdade tem sido pregada, tem sido ensinada de que o verdadeiro povo do Eterno agora é a igreja cristã. Bom, esses ensinamentos são difundidos pelos pastores e pelos padres. Com todo o respeito que eu tenho a eles, a pergunta que eu faço é: o que diz as Sagradas Escrituras sobre esta questão? Observe que se você for adentrar numa igreja cristã hoje, ok? E eu vou falar o nome de uma igreja aqui, mas não é por desrespeito. Vamos supor, se você for numa igreja batista e perguntar para ela se a igreja do lado é boa e se o pastor permite que você frequente aquela igreja, a outra igreja que não seja a igreja batista, o que o pastor batista vai dizer a você? Ele vai te recomendar a igreja Assembleia de Deus do lado para que você possa congregar? Ou ele vai dizer que a igreja verdadeira é a igreja dele? Se você for hoje numa igreja adventista do sétimo dia e perguntar ao pastor se você pode frequentar a igreja batista ao lado, o que ele vai responder a você? Será que ele vai dizer, abre aspas, pode frequentar lá. Frequentando lá você vai ter salvação da mesma forma como frequentar aqui. Será que o pastor vai dizer isso? Bom, na maioria das vezes os pastores vão dizer, este é o verdadeiro caminho, a verdadeira igreja. Quem não participar dela não terá salvação. Quem não ter o nome escrito no livro da igreja jamais poderá ir morar no céu. É isso que eles vão dizer a você. Mas o que diz as Sagradas Escrituras sobre a verdadeira congregação? A verdadeira Kehilá do Criador? Ora, algumas perguntas devem ser respondidas para que possamos identificar quem é o verdadeiro povo do Eterno. Primeiro, se esse povo do Eterno guarda os mandamentos. E se esse povo adora o Eterno, o único e o verdadeiro Criador. Ok? Bom, tendo isso em mente, vamos começar as perguntas e respostas. Eu repasso agora para Moshe para ele fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta você quase respondeu ela, né? Quem é o povo eleito por Elohim e a sua congregação? No livro de Shemot, Êxodo, capítulo 19, verso 6, nós temos a resposta ideal para esta pergunta. Lá poderemos encontrar, de fato, o que o Eterno diz sobre a sua congregação. Vamos ler? Livro de Êxodo, capítulo 19, verso 6. Abra comigo. Você que tem um livro de estudos bíblicos, abra na página 62 e vamos estudar conosco. Diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo, Shemot, capítulo 19, verso 6. Aqui temos uma prova cabal, escriturística,
que o Eterno escolheu Israel para ser a nação santa e sacerdotal. Essa é a nação que o Eterno escolheu. Alguns vão dizer que essa nação ficou perdida no tempo e que não existe mais. Isso é uma mentira. O povo do Eterno está espalhado em vários lugares do mundo, se não em todas as nações. O povo do Eterno está no Brasil. Talvez eu falo com você que está dentro de uma igreja cristã, mas dentro do seu sangue corre aí a genética de Abraão. Ou seja, você é um israelita, um descendente do povo do Eterno, né? Um descendente do servo do Criador. Então veja, o povo do Eterno está entre as nações. O povo do Eterno não parou de existir. No Brasil, segundo algumas pesquisas, a cada 5 pessoas, 3 pessoas têm descendência de Israel. Agora a pergunta que eu faço é: como é que a congregação do Eterno deixou de existir? É lógico que não. Muitas pessoas chegam a mim dizendo assim: olha, eu sinto que eu faço parte de Israel porque na minha família há indícios, na minha família há relatos de pessoas que não gostavam de trabalhar no Shabat, de pessoas que diziam que carne de porco é remosa, né? E outros relatos. Bom, o que eu digo a você é: está entre as nações e também está em Israel, ok? O povo judeu que se encontra em Israel também são descendentes, são israelitas, ok? Mas existem também os outros israelitas espalhados entre as nações que não têm o reconhecimento de Israel. É verdade. Existem muitos, ou seja, a grande maioria dos judeus, a grande maioria dos israelitas não são reconhecidos pelo moderno Israel. São também povo do Eterno. Ok? Respondida a pergunta, próxima. Bom, eu vou fazer um comentário aqui. Em algumas igrejas, ou em quase todas, eles vêm com uma teologia dizendo que o povo de Israel foi substituído pela igreja. Uhum. E o povo eleito e o povo que vai ser salvo tem que ser só o povo da igreja. Sim, isso é a teologia da substituição, né? Essa teologia da substituição, ela vai dizer que Israel foi substituído pela igreja cristã e que Israel hoje não é mais o povo do Eterno. Porém, isso é uma falácia, uma mentira. Isso é algo projetado para denegrir, para humilhar o povo judeu. Observe bem que o povo do Eterno, ele não foi substituído. O que acontece é que, ao longo dos anos, o povo do Eterno ele foi crescendo. Ou uma pessoa que nasce da descendência, ou uma pessoa que se converte. Na realidade, o povo do Eterno só aumentou, só cresceu, mas não substituiu. Ora, como que o Eterno substitui um povo pelo outro? Isso significa que o plano do Eterno original foi falho. Imagine, pense comigo, moça, pense comigo. Eu coloco um time de futebol para jogar. Sim. Não, foi eu que escolhi o time de futebol, selecionei 12 jogadores e coloquei eles em campo. Só que, no meio do caminho, eu desisto daquele time de futebol e o que eu faço? Substituo por outro time. Não quero mais esse, aquele não é bom, vou substituir por esse. Significa que, observe bem, que a minha escolha foi mal feita. Significa que eu não preparei bem o time. E eu desisti daquele time para escolher outro. Agora eu te faço uma pergunta. Será que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, iria desistir de um time e escolher outro? Será? É lógico que o Eterno não faz isso. É lógico que o Eterno não dividiu o povo. É lógico que o Eterno não olhou para Israel e falou assim: não, vocês não servem mais. Ora, se o Eterno um dia fez isso, que não fez, e se um dia fará isso, que não fará, é uma prova de que esse Eterno não é o verdadeiro, mas sim um falso. Então, se você ouvir alguém dizer que Deus, o Eterno, Elohim, El, substituiu o povo do Eterno por outro, o povo dele por outro, então significa que esse Deus no qual eles estão falando não é o verdadeiro Elohim das Sagradas Escrituras. Porque o verdadeiro Criador não substituiu Israel. Aliás, acrescentou, fez crescer o número de pessoas dentro dessa congregação.
Então você que está me ouvindo, preste atenção. Não caia nessa falácia, nessa mentira que estão dizendo aí que Israel foi substituída pelos cristãos, ou que Israel foi substituída pelos muçulmanos. Na realidade, isso é uma mentira, ok? Israel nunca foi substituído, porém, o Eterno foi acrescentando à família de Israel mais pessoas. É lógico que o acrescentar dessas pessoas não significa que elas estão juntas. Eu vou explicar por quê. Ó, Moshe, presta atenção. Quando o Eterno começa a acrescentar mais pessoas a Israel, significa que essas pessoas estariam em coerência com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então uma pessoa, ela não precisa se declarar judeu ou israelita para fazer parte da nação. Ela não precisa disso. Então uma pessoa, para fazer parte de Israel, ou para fazer parte da congregação do Eterno, ou ser alguém enxertado, essa pessoa precisa estar em concordância com o que está escrito na Sagrada Torá. Entende? Então, por mais que você não seja reconhecida ou reconhecido como judeu, por mais que ninguém aceite você como parte de Israel, não se preocupe com isso. Não fique preocupado se amanhã você vai fazer uma prova, vai fazer um teste para ser declarado judeu ou judia. Não se preocupe com isso. Isso é uma verdadeira perca de tempo. O que a pessoa deve se preocupar é se ela está cumprindo e obedecendo os mandamentos do Eterno. É por isso que nossa comunidade de família israelita não se preocupa com intitular a pessoa como judeu. Ok? Isso aí não é algo proveitoso para o crescimento espiritual das pessoas. Nós devemos nos preocupar se estamos obedecendo, se estamos guardando os mandamentos do Criador. Essa é a nossa única e verdadeira preocupação. Então eu observo que muitas pessoas se preocupam. Elas entram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por outros meios de comunicação, como e-mail. Inclusive quero que o WhatsApp apareça aí agora na tela, para que vocês possam entrar em contato comigo e também com meu filho. Observe bem, algumas pessoas se preocupam. Elas dizem assim, olha, Eliarro, eu gostaria de ser judeu, gostaria de ser judia. Olha, deixa eu te falar uma coisa, sem querer te desanimar. Se você não nasceu da descendência judaica, você não será judia, você não será judeu. Agora, o mais triste é saber que você se entristece por isso. Ok? Tenha orgulho. Olha, não nasci judeu por uma causa. O Eterno sabe de todas as coisas. Ok? Então não tem essa de dizer, eu não nasci judeu, que triste. Não sou escolhido, não nasci israelita, que triste. Não sou escolhido do Eterno, o Eterno não me chamou para nada. Agora eu tenho que ser do time da segunda divisão, tem que ser um Binei Noa, né? O Binei Noísmo furado, essa falácia pregada pelos ortodoxos para manter os Goim na quinta divisão, né? Na segunda divisão. Um time de segunda divisão. O que eu quero dizer a você é o seguinte: se preocupe apenas com uma coisa, se você está obedecendo o Criador, seguindo o que diz a Torá. Só isso. Ok? Só se preocupe com isso. Vamos então para a terceira pergunta. Como é considerado o povo de Israel pelo Eterno? Como o Eterno considera Israel? Ora, o Eterno considera Israel como um filho primogênito, como o primeiro a trazer a existência. Por que o Eterno está dizendo isso? Será que Noa não foi também parte do povo do Eterno? Sim. Mas por que o Eterno diz isso em relação a Israel? Porque estamos falando de um povo mais organizado. Não que Noa não seja organizado, estou falando de um povo em si, uma comunidade inteira. Se você olhar para trás, antes de Israel, o povo era disperso, não era uma congregação unida, junta. Mas quando o Eterno escolhe Israel, junta esse povo e faz deles uma nação forte, uma nação escolhida para levar ao povo. Você está vendo a imagem aí? Volta a imagem, por favor, Matitiarro. Você está vendo aí, então, essa comunidade, né? Esse templo, é uma imagem antiga do templo de Israel, e em volta ali os moradores, em volta do templo. Volta para mim agora. Então observe bem. O Eterno escolheu um povo, e esse povo foi chamado de filho primogênito. Onde está escrito isso?
em Êxodo, capítulo 4, versos 22 ao 23. Vamos ler, leia comigo. Diz assim: Então dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixe ir o meu filho, para que me sirva. Aqui o Eterno está dizendo que Israel é o primogênito. Mas você percebeu algo interessante aqui, moça? Sobre falar a palavra primogênito? Significa que Deus não tem só um filho, só um povo. Israel é o filho primogênito, é o primeiro povo, o primeiro filho de Deus. Mas Deus também pode ter outros povos. Sim, sim. A palavra primogênito significa que foi o primeiro, mas não está dizendo que é o último. Então o Eterno tem sim outras pessoas que não são da descendência de Israel, mas são povo do Eterno também. Mas espera aí, como identificar então o povo do Eterno? Simples. Simples. Se esse povo do Eterno está guardando os mandamentos. Se esse povo do Eterno está obedecendo. Agora preste atenção. O povo do Eterno, que não é o primogênito, ok? Que não são os primogênitos. Esse povo do Eterno, eles vão guardar os mandamentos que o Eterno deu aos primogênitos. Entende? Sim. Então o Eterno tem um outro povo, ok? Que segue os ensinamentos dados ao Eterno pelo povo primogênito. O povo primogênito está aí, ok? Eu posso estar falando para alguém que tem descendência de Israel. Mas também posso estar falando para alguém que não tem descendência de Israel. Lembre-se, o Eterno ama a todos. O Eterno ama judeus, ama muçulmanos, ama cristãos, ama todos os povos. Agora, quem foi que o Eterno escolheu para ser a nação sacerdotal? Israel. Israel. Ora, se Israel é a nação sacerdotal, o que são então outras nações? São nações que o Eterno quer purificar por meio de Israel. Ok? O Eterno chamou Israel para limpar o mundo, para purificar o mundo e tirar o mundo da idolatria. O Eterno não escolheu Israel apenas para Israel viver o mundo deles isolado, no isolacionismo, dizendo, nós somos os únicos, vocês são goim, vocês não prestam. Nisso também entra aquela que, esqueci como você fala às vezes, em exclusivismo. Exclusivistas, né? Isso. Não, nós somos os únicos, vocês não podem ser como nós. Vocês têm que ser Bnei Noah, tá? Vocês têm que ser Bnei Noah. Apenas 7 leis e pronto, acabou, tá? As outras são para nós. Vocês não precisam. E se um goim guardar o Shabat, tem que transgredir no final do dia. Tem que transgredir. Observe, esses ensinamentos não são ensinamentos da Torá, são talmúdicos. Então nós não seguimos Talmud, não seguimos Ora, não seguimos outras coisas. Bom, mas estamos falando sobre a Kehilat, a congregação do Eterno. Vamos então para a outra pergunta. Para a próxima pergunta, terceira. Pode um pai esquecer do seu filho? Em Isaías 49 diz que não. Diz que não. Diz que pode até uma mãe. A pergunta é: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Lógico que não, né? Por quê? Uma mãe que não amamenta, ela já não esquece do seu filho. Uma mãe que amamenta, aí que ela não vai esquecer. Sabe por quê? Talvez você não saiba ainda, né? Porque você não é pai. Um dia você vai saber por que a mãe não esquece do filho que amamenta. Porque os seios da mãe avisa. Não é isso? Não é verdade? Tem mães aqui. Os seios da mãe avisa que o menino precisa ser amamentado. O Eterno traz uma comparação. Ele diz, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Que amamenta? Lógico que não. O Eterno jamais se esquece do seu filho. Agora, será que o Eterno se esqueceu do povo judeu? Será? Será que o Eterno se esqueceu do povo israelita? Lógico que não. O Eterno não esqueceu. Ainda o povo israelita, o povo judeu, faz parte dos planos do Eterno. Ok? Agora, não é por isso que eu tenho que dizer que o Eterno se esqueceu dos gentios. De maneira nenhuma. De forma alguma. Eu te faço uma pergunta. Quem era Abraão quando o Eterno chamou? Abram, né? Abram. Quem era Abraão quando o Eterno chamou? Ele era o quê? Abram. Esse era o nome dele. Abraão era gentil ou um escolhido do Eterno antes do Eterno chamá-lo? Quem era Abraão? Era gentil ou não?
Ele era um gentil. Abraão não fazia parte de uma aliança nenhuma com o Eterno antes do Eterno chamar. Abraão fazia parte de uma comunidade totalmente idólatra. O pai de Abraão era idólatra. E o que o Eterno fez com Abraão? O chamou. Agora eu te faço mais uma pergunta. Quando o Eterno chama Abraão, ele era circuncidado ou incircunciso? Incircunciso. E aí, agora? E para aquelas pessoas que dizem que não, para ter um contato com o Eterno mais íntimo tem que ser circuncidado? Não estou dizendo com isso que não precisa. Precisa sim. Precisa ser circuncidado. Mas o que eu estou dizendo é que o Eterno ama a todos. Chamou Abraão quando Abraão participava de uma comunidade idólatra. Ok? Então, o Eterno não se esquece de Israel, também não se esquece dos gentios. Se você é cristão que está me assistindo agora, preste atenção numa coisa, o Eterno está te chamando para fazer parte do nosso povo. Para fazer parte do povo que guarda os mandamentos, que tem a Torá como livro sagrado. Agora a pergunta é, você vai dizer não ou sim? Qual será a sua resposta? Vamos para a próxima pergunta. Bom, antes da próxima pergunta, eu quero fazer uma pergunta que uma telespectadora nossa nos mandou. Sim. Para adorar o Eterno, é preciso estar numa sinagoga ou ela pode estar em outro lugar? Para adorar o Eterno não precisa de nada disso. Ok? Não precisa de sinagoga, não precisa de estar numa igreja, não. Para adorar o Eterno não precisa disso. Ou Eliarro, ele ia para alguma congregação, alguma igreja, alguma sinagoga? Lógico que não. Ok? Faz bem ir numa sinagoga? Lógico que sim. Lógico que faz bem. Se você pertence a alguma querrilá, congregação, faz bem você participar. Faz bem você estar com os irmãos. Isso anima, fortalece, ajuda. Ok? Mas para adorar o Eterno, servir ao Eterno, não necessita. Próxima pergunta. Agora, a próxima pergunta é sobre aquele comentário que eu fiz. A teoria de que Israel foi substituída pela Igreja Moderna. Essa teoria de que Israel foi substituída pelo povo cristão ou pelo povo muçulmano é falso. Não é falso. Eu te falei. O Eterno pode acrescentar mais pessoas ao povo dele. Mais. Substituir um pelo outro? Não. Substituir é a prova de que algo não foi bem escolhido. Algo não foi bem planejado. Ora, o Eterno sabe do futuro. Então o Eterno saberia que um dia ele ia escolher para substituir depois? Lógico que não, né? Isso não faz parte. Eu acredito que haja muçulmanos sinceros. Eu acredito que haja muçulmanos sinceros. Acredito que haja cristãos sinceros. Acredito nisso. Ok? Acredito também que haja muitos judeus sinceros. Ok? Não é porque a pessoa é judeu, porque, opa, já tem um passe garantido para o Olam Rabá. Isso é uma falácia. Tanto o judeu quanto qualquer outro povo precisa seguir os mandamentos do Eterno. Eles precisam obedecer ao Criador para fazer parte. Vou ler um texto que está no livro de Jeremias, capítulo 33, versos 23 ao 26. Diz assim: E veio ainda a palavra do Eterno a Yemiarro, dizendo: Porventura não tens visto o que esses gentios estão dizendo? As duas gerações que o Eterno escolheu, agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação eleita diante deles. Assim, presta atenção, o Eterno escolheu Israel para ser uma nação eleita diante de quem? Diante de todo o povo. Todos os gentios. Está dizendo aqui. Eu continuo. Assim diz o Eterno: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não manter mais as leis fixas dos céus e da terra, então podem dizer que rejeitei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome a sua descendência, os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque eu removerei o seu cativeiro e terei misericórdia deles. Bom, isso aqui é uma profecia no futuro, né? O Eterno está dizendo que ele não vai, né, rejeitar um povo que busca ele. Sim. De maneira nenhuma. Ok? Mas substituir, isso é uma teoria falsa. O Eterno busca pessoas para techuvá. Então, não é todo Israel que vai morar no Olam Rabá, viver no Olam Rabá, mas aqueles remanescentes, aqueles que obedecem, aqueles que seguem. Próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é um pouco redundante, então vou pular para outra. Pula para a sexta porque é a mesma pergunta. Tá. Qual é a menina dos olhos do Eterno?
a menina dos olhos do Eterno, né? Nada mais é do que o próprio Israel, né? Isso está no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 32, versos 10. Israel, seu povo eleito para sempre, está escrito aqui, achou numa terra deserta, em um ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou com a menina dos seus olhos. Israel é o povo do Criador. Não adianta dizer que o Eterno substituiu o povo do Eterno pelos cristãos. Isso é mentira, ok? Mas também não posso dizer que o Eterno ama mais os judeus do que ama você. Isso é uma mentira. Veja, se você se volta ao Criador, o Eterno te amará de forma igual, ok? Se você se volta ao Criador. É lógico que se você está longe do Eterno, o Eterno tem mais um carinho por aqueles que estão se achegando a Ele. Ok? É lógico que eu estou falando numa linguagem humana. Nunca poderia descrever aqui de forma fidedigna o amor do Eterno. É impossível. Nenhum ser humano pode descrever de forma fidedigna aquilo que é o verdadeiro amor do Criador. Mas eu estou usando uma linguagem humana para dizer. O Eterno tem mais carinho por aqueles que desejam obedecer os seus mandamentos. Mas o Eterno não deixa de amar. Vou dar aqui mais uma ilustração, comparado à mãe e um pai. Uma mãe ama todos os filhos. Não é verdade? Ela ama todos. Saiu todos do ventre dela. Um pai ama todos os filhos. Todos. Saiu dele também. Ora, o pai vai amar os filhos de igual forma. Porém, ele terá mais carinho e capricho por aquele filho que mais obedece. Por aquele que o respeita. Não é verdade? Se eu estiver dizendo para um pai ou para uma mãe que está me ouvindo aqui agora, vai entender perfeitamente. O seu pai, né, a sua mãe, também te amou. Você também agora é pai e mãe. Olha para os seus filhos. Se você tem mais de um filho, você vai amar todos de forma igual. Porém, terá mais carinho e capricho por um. Se aquele um for mais obediente, mais carinhoso com você. É ou não é verdade? Israel é um povo mais dedicado ao Eterno. Mas no momento em que pessoas começam a se dedicar ao Eterno também, o Eterno vai amar de igual forma como ama também Israel. Entenderam o que eu estou dizendo? Vamos para a última pergunta. 12. Pergunta 12. Os remanescentes de Israel são físicos ou espirituais? Os remanescentes de Israel são físicos ou espirituais? Por que eu estou dizendo isso aqui? O porquê dessa pergunta? É ensinado que agora o Israel novo é o Israel espiritual. Né? Esse é o verdadeiro novo Israel, o espiritual. E que o Israel da carne, físico, da zerra, da descendência, esse Israel não tem mais importância. Vamos ver Isaías 10, 22. Diz assim: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja numeroso como a areia do mar, o remanescente deste povo se converterá. E agora? Quem é o verdadeiro Israel? É o físico ou o espiritual? Pois bem, eu vou dizer a vocês. O verdadeiro Israel é aquele Israel que se converte ao Eterno. É o remanescente, aquele da descendência de Israel que se converte. Ok? Bom, esse é o Israel. A palavra Israel significa El prevalece. Deus prevalece. O Eterno prevalece. Agora, para finalizar, eu te faço uma pergunta. O Eterno Criador está prevalecendo em seu coração hoje? Quem está prevalecendo em seu coração? Será que é o amor às práticas contrárias à Torá? Às instruções do Criador? Ou é as Sagradas Escrituras, o amor pelo Eterno que prevalece em seu coração? Será que é o Eterno que prevalece em ti? Ou é as coisas seculares? Ou as coisas fora do Eterno? Veja, se o Elohim, o Criador, prevalecer em você, então eu posso olhar para você e dizer uma coisa: Israel, ou seja, Deus prevaleceu em você, o Eterno prevaleceu em ti. Se o Eterno prevalece em ti, significa que também somos parte de Israel. Volto a repetir. Por mais que os judeus ortodoxos, os judeus oficialmente reconhecidos, não te reconheçam como parte do povo deles, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Quem deve te reconhecer é o Eterno.
E para isso, você tem que ser obediente aos mandamentos do Criador. Ok? Eu quero me despedir de você com a Shalom. Que o Eterno te abençoe e te ilumine. Eu quero dizer que tem mais estudos aqui. Eu parei na pergunta de número 12. Mas tem outras perguntas aqui, ok? Que eu não fiz devido ao tempo, para não ficar um vídeo muito grande. Shalom e até a próxima. Shalom a todos, e lembrando, se inscreva no nosso canal, dê um joinha e lembrando, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí, para que nós vamos responder suas perguntas aqui, tá? Até o próximo vídeo, Shalom.